Amém, queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, como vão? Amém, queridos. Passando aqui, em nome de Jesus, queridos, para te desejar uma boa tarde. Amém. Para te desejar um dia maravilhoso, né? Porque, queridos, se nós estamos aqui, estamos com um fôlego de vida, eu estou respirando, você está respirando, nós estamos de pé, é porque o nosso Senhor, Ele permitiu, Ele nos deu mais um dia de oportunidade. Amém, queridos? Um dia, queridos, para estarmos em comunhão com Ele, um dia para estarmos compartilhando a palavra dEle, amém? Para nós estarmos aqui, queridos, sendo ensinados através da palavra do nosso Senhor, assim como eu aprendo, queridos, também compartilhando com vocês, amém? Em nome de Jesus. Vamos dar continuidade à leitura do livro de Provérbios, o capítulo 15 hoje. Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer a leitura dessa palavra abençoada. Vamos ver o que o nosso Senhor Ele tem para nos ensinar, para nos aconselhar, para estar nos direcionando através da sua palavra. Amém. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do nosso Senhor, engrandecido seja o nome dele. Amém. Em nome de Jesus, que diminua eu e que cresça o Senhor. Deus conhece o coração humano, né? Vamos ver o que o Senhor tem para nos ensinar. Nós temos a plena certeza, queridos, que Deus, Ele conhece o meu e o teu coração, né? Nós temos um grande exemplo na Bíblia, que é quando o profeta Samuel, ele vai direcionado por Deus aí à casa de Jessé, a ungir o novo rei de Israel. Então, o que o Senhor ele fala, né, para Samuel? Quando Samuel ele chega ali na casa do pai de Davi, de Jessé, ele fala o quê? Ele fala, né? É bem esse que o Senhor escolheu. Vai chegando ali os irmãos de Davi. Davi está lá no campo, pastando as ovelhas, né? E então, quando Samuel ele chega, ele entra na casa de Jessé, ele vê aqueles homens charmosos, bonitos, fortes, né? Preparados para a guerra, homens guerreiros, homens valentes. Mas aí o Senhor fala para ele o quê? O Senhor fala: Samuel, não é esse. O homem olha a aparência, mas eu vejo o coração. Deus conhece o nosso coração. Nós, seres humanos, queridos, nós olhamos a aparência do homem. Olha, lá vai, né, aquela mulher de Deus, lá vai aquele homem de Deus. Mas Deus é quem conhece o nosso coração. É Deus que conhece a cada um de nós, Ele sabe o que tem dentro do nosso coração, né? Ele sabe o que pensamos, Ele sabe como estamos na presença dEle. Então, nenhum daqueles homens, aos olhos humanos, aos olhos de Samuel, que para ele era um daqueles que iria ser o rei, iria ser um novo rei, homens bem treinados para a guerra, homens valentes, homens guerreiros, homens charmosos, bonitos, altos, mas era o pequenino que estava lá no campo, né? Aquele que ninguém dava nada por ele, era o menor daquela família que Deus tinha escolhido, pois ele tinha uma intimidade com o Senhor, ele já tinha um momento dele com o Senhor, ele já tinha passado por situações que Deus estava dando para ele ali, a direção, né? Ele já tinha lutado com um leão, com um urso. Então, o Senhor já estava ali trabalhando na vida de Davi, enquanto ele estava lá, né? Estava lá no campo, pastando as ovelhas. E aí as pessoas, queridos, às vezes vão olhar para mim, para você, e não vão dar nada por mim, por você. Mas Deus, quando Ele nos chama, o nosso Deus, é Ele quem conhece a nossa vida. É o nosso Deus que sabe como nós vivemos na presença dEle. É o nosso Deus que conhece o nosso profundo do nosso coração. É Ele. Às vezes as pessoas olham, não dão nada por você,
Mas, né, chegou um dia desse, né? Não tem isso, não tem aquilo. Então, as pessoas não são Deus, né? Elas não são Deus para dizer quem somos nós. Só o Senhor conhece a nossa vida. E quando nós temos uma intimidade com Deus na nossa casa, no nosso quarto, né? O Senhor, ele há de nos honrar publicamente, mas tudo tem um tempo, queridos. Tudo tem um tempo para Deus nas nossas vidas. Nós temos que aprender a esperar esse tempo. Temos que aprender porque o Senhor, ele começa a nos preparar. Ele vai nos capacitando, ele vai nos purificando, ele vai nos lapidando, ele vai tirando coisas de nós que ainda precisam ser retiradas da nossa vida. Nós não podemos fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. O Senhor, ele vai trabalhando no nosso coração. Ele estava trabalhando lá em Davi, enquanto Davi estava lá. Até chegar aquele momento, não. Deus, ele passou a trabalhar no coração de Davi ainda mais, porque Davi, quando ele foi ungido, ele não foi de imediato para o trono, não. Ele não foi logo sentar no trono, receber a coroa, não. Mas para Deus, no reino, ele já era rei. Mas aos homens, Davi ainda passou por um processo muito grande. Davi foi muito humilhado, foi muito perseguido, até ele chegar no seu trono, porque ele passou por um processo. Nós passamos por um processo, até chegar o momento que o Senhor fala para mim, para você, vai, já está no momento, já é hora. Então, vai ter momentos que o Senhor, ele não vai permitir, porque ele está trabalhando nas nossas vidas, ele está nos ensinando, está nos capacitando, está nos purificando, como eu falei. Ele está trabalhando no vaso que somos nós, o nosso oleiro. Então, Davi, ele passou por um processo muito, muito, muito difícil, mas ele, a palavra você vai dizer que ele era segundo o homem segundo o coração de Deus, né? Então o Senhor, ele conhecia Davi. Ele sabia muito bem quem ele tinha escolhido. Vemos Pedro também. Jesus tinha acabado de falar lá em Mateus, né? Quando Jesus perguntou o que as pessoas dizem que eu sou. Tu és o profeta, tu és o João. E vocês, quem acham que eu sou? E Pedro vai falar: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus vai falar para ele, né, que não foi carne, não foi homem que revelou para ele, foi o próprio Deus que abriu a visão dele, que deu discernimento para ele de quem era Jesus. E Jesus falou para ele, né, que sobre aquela pedra ele edificaria a igreja dele. E aí o Senhor falou para ele que estava entregando a chave do reino para Pedro. E logo em seguida, Pedro ali é usado por Satanás, porque Jesus, ele vai falar: afasta-te de mim, Satanás, usando Pedro, né? Então, Deus, ele lapidou Pedro, Pedro passou por um processo, até chegar também no momento que Jesus tinha entregue para ele, que Jesus falou: apacenta minhas ovelhas. Então, para ele apacentar as ovelhas de Jesus Cristo, ele teve que passar por um processo. Não foi de qualquer jeito. Ainda se vê lá em Atos, que eu também estava fazendo a leitura, em Atos, Pedro, ele vai ter uma visão, né? Ele vai ter uma visão. Quando ele subir para casa, ele vai fazer oração enquanto estão preparando a comida. Então, ali ele ainda tinha algo dentro dele. Ele ainda estava rejeitando as pessoas, os gentios. E aí Deus enviou do céu uma visão para ele. Pedro, te levanta e come. Eram animais impuros, né? Animais misturados. E aí ele falou: não, nunca comi coisa impura. E aí o Senhor falou: Pedro, não chama de impuro aquilo que eu já escolhi, aquilo que eu já purifiquei, porque logo em seguida ele foi chamado por Cornélio. Lá na casa de Cornélio tinha acabado de ter também uma visão que Deus tinha dado, que Pedro ia chegar lá na casa dele. E Deus enviou, Deus falou: Pedro, desce, que aí tem 2 homens. Tu vai acompanhar eles, não tenha medo, vai com eles. Porque aquelas pessoas, elas criam muito em Deus, né? É por isso que eu digo assim, queridos, que nós temos que nos analisar muito.
em querer julgar as pessoas. Olha, eu sei de onde Deus me tirou, né? Eu sei de onde Deus me tirou. Eu não sei a vida que você leva, mas Deus, ele é fiel, Deus é misericordioso. Nós não podemos olhar para as pessoas e dizer para elas, mas essa daí nem tem uma vida com Deus. Não, porque Pedro, ele estava rejeitando o que Deus já tinha escolhido, o que Deus já tinha purificado. Cornélio tinha uma vida íntima, uma vida de santidade com o Senhor. Ele tinha uma vida, né, de oração com Deus. Ele era uma pessoa que ele ajudava os pobres, os necessitados. E o anjo falou para Cornélio que as ofertas dele tinham chego ao céu. Estavam lá com o Senhor, as orações dele tinham sido ouvidas. Então, Pedro, ele se levanta e ele vai. Quando ele chega na casa de Cornélio, tem um povo lá dentro, um povo devoto, um povo que orava, mas eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo de Deus, né? Então Pedro falou: olha, vocês sabem que pela lei eu não posso me juntar com vocês, né? Então o Senhor estava mostrando para Pedro a acepção que ele estava fazendo. Aquelas pessoas já tinham uma intimidade com Deus, uma vida de oração. Eles creram em Jesus Cristo, porém ainda não tinham recebido o batismo do Espírito Santo. Enquanto Pedro estava ali, ele vai falar, mas o Senhor me mostrou que eu não posso fazer acepção, eu não posso chamar de impuro que Deus já purificou, que Deus já escolheu, que eram os gentios, né? Eram os não crentes. Mas Deus conhecia o coração e a intimidade deles. Então o Senhor, ele falou o quê? Né? Pedro, ele começou a falar ali sobre Jesus Cristo. Enquanto ele falava, a palavra vai dizer que enquanto ele falava, aquelas pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Então, Deus conhece o coração de cada um de nós. Aqui, nesse capítulo 15, nós vamos aprender o que Deus tem para as nossas vidas nessa tarde, amém? Em nome de Jesus, que venhamos nos analisar, que venhamos estar nos analisando dia após dia. Nós não podemos olhar para as pessoas e dizer que Deus não pode curar, que Deus não pode libertar, que Deus não pode salvar, porque nós não somos Deus. Nós não somos Deus, nós temos que parar, nós temos que nos analisar, temos que confessar, Senhor, me perdoa. Porque às vezes a gente acha, pessoal que a gente olha assim para uma pessoa que está na rua, que está na vida do mundo ainda, que está fazendo as coisas que Satanás ali coloca na vida dela, a gente acha que Deus ele não pode fazer, mas ele pode, assim como ele fez na minha, ele fez na tua, ou ele há de fazer em nome de Jesus. Deus faz na vida de quem ele quer. Não vemos a parábola do rico e do Lázaro. O que Deus fez na vida do Lázaro? Era um mendigo. Ele foi para o reino, mas o rico não foi. Então Deus conhece o coração de cada um de nós. Deus sabe o que tem no nosso coração, amém? Eu vou dar início à palavra em nome de Jesus. Diz assim, versículo 1. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagem. Versículo 3. São 33 versículos. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. Olha só, queridos. Deus, ele observa tudo. Os olhos do Senhor estão sobre toda a face da terra. Foi ele quem criou tudo, foi ele quem nos criou. Então, ele conhece a cada um de nós muito antes de estar no ventre da nossa mãe. Deus já tinha uma história para mim, ele já tinha uma história para você. Ele já tinha um plano na minha vida, um plano na tua vida. Amém? 4. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Amém? As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam. Tá até aqui, queridos, dentro dessa palavra, desse versículo, eu quero falar aqui algo bem rapidinho,
que eu estava assim, pensando uma vez que eu estava bem no comecinho da minha caminhada com Jesus. Não é que eu ainda não estou, né? Ainda estou aqui em 4 anos na presença do Senhor. Mas eu digo bem no começo mesmo, menos de 1 ano que eu estava ali ainda na presença do Senhor, com alguns meses. Eu fazia propósito de jejuns, eu fazia jejum. E eu me lembro que eu apresentei um jejum, né, num horário especificado até o outro dia. E aí estava tendo ali um momento com a igreja, eu já estava congregando nesse tempo. Então uma pessoa falou assim para mim, teve ali no final do culto, né, um mingau, um lanche. E aí a pessoa veio trazer para mim, me ofereceu. Aí não, pega, aí ficou ali, pega, toma. E aí eu peguei, acabei ali falando ainda muito sem entendimento, né? Porque eu sei que tem coisas que a gente não precisa, que a gente está falando para as pessoas, que a gente está fazendo para Deus, né? É claro que tem vezes que a gente precisa para que, de alguma forma, venha edificar a vida de alguém, venha dar força para alguém. Então a pessoa falou assim, que tipo de propósito é esse? Que tipo de jejum é esse? Deus não aceita, falou essas coisas assim, sabe? Então aquilo foi como um balde de água fria na minha vida, né? Aquilo mexeu comigo porque eu estava ali no comecinho e era uma pessoa que tinha conhecimento. Então, ela falou ali na frente das pessoas, eu fiquei com vergonha, eu fiquei assim me sentindo muito mal depois, eu fui para casa com aquilo na cabeça, eu fui ali querendo chorar dentro do carro, mas eu não parei, eu continuei, eu não desisti, e aquilo não deixei que entrasse ali de uma forma no meu coração para que eu viesse paralisar, porque às vezes o inimigo ele vai usar pessoas para querer nos paralisar em algo, para querer dizer, tu tá fazendo isso daí, mas Deus nem recebe, Deus não tá nem aceitando, né? Então, quem é eu e você para dizer que Deus não está recebendo? Deus conhece o nosso coração. E eu tenho certeza que os jejuns que eu abria, muito antes de eu congregar, que eu abria aqui em casa, eu acompanhava um profeta. Quando ele falava de jejum, eu ia lá, eu fazia. E aí eu ia abrindo jejum enquanto eu lia a palavra. Eu pedia de Deus entendimento da palavra. Senhor, me dá entendimento. Eu abria um jejum para Deus me dar entendimento da palavra, me dar sabedoria. Eu abria a propósito para Deus me dar força. Então, tudo isso, eu tenho certeza que Deus ele recebia e ele recebe, porque Deus conhece o nosso coração. Às vezes vai chegar mesmo as pessoas, vão dizer, Deus não está recebendo porque não é desse jeito, é desse jeito aqui, as pessoas querem que seja do jeito delas. Mas a gente vai ali, o Senhor vai trazendo ao nosso espírito, ao nosso coração, como que é para a gente fazer, depois a gente vai tendo o discernimento, e Deus vai trazendo para mim e para você como que nós temos que fazer. Já chegou momentos que Deus fala, filha, tu vai abrir um propósito assim, assim, tu vai abrir tantas horas de jejum, tu não vai comer isso, não vai comer aquilo. Deus já fez isso comigo, Deus faz isso comigo, né? Então, é assim, tem coisas que a gente não tem nem que abrir a nossa boca para falar para as pessoas, mas eu não tinha assim aquele entendimento, né, de falar, porque me veio assim, eu vi todo mundo ali comendo, todo mundo comendo mesmo, e só eu ali fiquei, e aí a pessoa veio, ofereceu, e eu acabei falando, não, estou num propósito de jejum. Aí veio aquelas palavras pesadas sobre a minha vida, que veio tipo assim, eu tava assim, aí eu fui diminuindo, fui murchando, mas, queridos, eu fui para casa assim, chorando meu coração, mas eu não desisti, eu não parei, eu não deixei, queridos, aquilo entrar na minha vida, porque maior é o Senhor que está comigo e com você, amém? 5. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita sua correção é sábio. Glória a Deus. Na casa do homem direito há muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldades. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. 8. O Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com a oração dos bons. Quantas pessoas, queridos, quantas pessoas têm algo no seu coração que só o Senhor conhece? Quantas pessoas acham que Deus está recebendo o seu sacrifício e Deus não está? Porque, como eu disse, nós temos que nos analisar.
Dependendo de como está o nosso coração, Deus ele não recebe o nosso sacrifício. Deus ele não recebe a nossa oferta, não recebe. Se nós estivermos com um coração mau, com um coração que tem coisa ruim dentro, o Senhor ele não recebe o nosso sacrifício de oração e ele não recebe a nossa oferta. Amém? Lembremos da oferta de Caim e de Abel. Não foi a oferta de Caim e Abel. Primeiramente foi o coração deles. Deus já conhecia o coração de Caim, como é que estava. Coração cheio de inveja contra o seu irmão. Coração assassino. Coração que queria derramar sangue. Um coração que já tinha planejado o mal. E o Senhor já tinha falado para ele: o pecado jaz à tua porta. Cabe a tu. Cabe a mim e cabe a você controlar. Cabe a mim e cabe a você nos afastar das coisas que não agradam a Deus. Cabe a mim e cabe a você fugir do pecado. Amém? Controlar, ter o domínio próprio sobre as nossas vidas. Pedir do Espírito Santo o domínio próprio é parte dos frutos do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, é assim. Abel, Deus conhecia o coração dele, por isso o Senhor recebeu a oferta dele. Ele tinha um coração bom para com o Senhor, né? Então, queridos, o Senhor, ele conhece o meu e o teu coração. Amém? Cadê aqui? Versículo 9. O Senhor detesta a maneira de viver. Então, queridos, aqui. O Senhor detesta a maneira de viver dos maus, porém ama a quem faz o que é direito. Versículo 10. Quem abandona o caminho do bem será severamente castigado, e quem odeia ser corrigido morrerá. É forte. 11. Se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos? Olha isso, queridos. Né? Que o Senhor, ele conhece o nosso coração, ele conhece todos os nossos passos, ele conhece o nosso levantar, o nosso deitar, ele sabe, queridos, tudo o que nós pensamos, tudo o que nós fazemos, nós estamos debaixo, queridos, dos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão por todos nós. Amém? Cadê aqui? Vou repetir esse versículo 11. Se o Senhor sabe o que acontece, até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos? 12. O homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Ele nunca pede conselhos aos sábios. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Isso é verdade, queridos. Com certeza é verdade. É a palavra do Senhor. Hoje, nós conhecendo assim a palavra, nós vemos que quando a gente vivia, eu vivia, né, realmente, né, a alegria embeleza o nosso rosto, mas a tristeza nos abate. Uma pessoa triste, ela fica abatida, até mesmo quem vive na presença do Senhor. Não só as pessoas que ainda não estão na presença do Senhor, né? Porque antes eu só vivia, eu era uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, cheia de raiva, cheia de ira, tinha tudo de podre no meu coração. Odiava, às vezes eu odiava, eu já gritava, eu já brigava, era, ai, sol de novo. Meus irmãos, eu era muito murmurenta, eu murmurava de tudo. Então, quando eu estava triste, hoje você que está na presença do Senhor é uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa alegre. É claro, queridos, que nós temos sim, a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Eclesiastes que há tempo para tudo, né? Há o tempo de chorar, há o tempo de sorrir, há o tempo de se alegrar, há o tempo de se entristecer, né? Mas nós, queridos, somos alegres na presença do Senhor. Claro que tem muitas pessoas aí na presença do Senhor tristes por algum motivo, e muitas das vezes a gente acaba ali percebendo por causa do semblante. Tanto é que Deus, ele conheceu o semblante de Caim quando Deus não recebeu a oferta dele, né? O Senhor conhece. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos.
mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm o coração alegre, tá vendo, queridos? Né? Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm o coração alegre. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. Quantos, né, que eles não têm muito dinheiro, não têm riqueza, não tem um nome conhecido, é rico, faz de tudo, tem tudo, vai para onde quer, mas é um pobre infeliz, não tem Deus. Quem não tem Deus não é feliz, não é uma pessoa alegre. Amém? É melhor ser pobre. Pobre de quê, queridos? Não é pobre mendigando, não, queridos. Pobre de espírito. Uma pessoa que depende de Deus, uma pessoa que se humilha para Deus, uma pessoa que busca Deus, uma pessoa que se entrega a Deus. Amém? Porque Deus, ele não se agrada, isso não é de Deus, ver uma pessoa pobre, jogada, mendigando, humilhando, não, queridos. Amém? Em nome de Jesus, os seus escolhidos. Amém? Deus, Ele, queridos, quando nós temos Deus no nosso coração, como aqui está falando, nós somos pessoas alegres, amém? É claro, como eu falei, vem os momentos, sim, é a vida, nós somos seres humanos, estamos nessa terra peregrinando ainda, somos carne e osso, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. É melhor, cadê? É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne onde existe ódio. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz a paz. É verdade, glória a Deus. O preguiçoso encontra dificuldades por toda parte, mas para a pessoa correta, a vida não é tão difícil. 20. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho sem juízo despreza sua mãe. O tolo se diverte com as suas tolices, mas o sábio faz o que é certo. Sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Glória a Deus. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. É verdade, queridos. Glória a Deus. A pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida. Amém. O Senhor Deus derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas gosta de palavras bondosas. Quem procura ficar rico por meios desonestos, põe a sua família em dificuldades. Quem odeia o suborno viverá mais. As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas mais respondem logo. Porém, as suas palavras causam problemas. As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas mais respondem logo de imediato, né? Porém, as suas palavras causam problemas. O Senhor está longe dos maus, porém, ouve a oração de quem é correto. Glória a Deus. Aqui nós falamos agora há pouco, né? Do sacrifício. Cadê? O Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com a oração dos bons, né? Então, aqui o Senhor, ele diz o que também para as nossas vidas? Cadê? O Senhor... Cadê? O Senhor está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto. Glória a Deus. É o nosso coração, queridos. Não tem para onde correr. Como está o nosso coração? Quantas pessoas não fazem orações a Deus pedindo há tantos anos por algo? Mas por que não é ouvido? Por quê? Como é que está a vida dessa pessoa na presença do Senhor? Às vezes nós precisamos, queridos, estar primeiramente
consertados no altar do Senhor, na presença do Senhor. Como eu estou por dentro? Como que eu vivo na presença do Senhor? Como que eu me comporto na presença do Senhor? Como que eu tenho servido a Deus? Será que eu tenho agradado a Ele? Por que que Ele não ouve as minhas orações? Será que estou fazendo coisa errada? A oração, queridos, não vai ser recebida pelo Senhor, né? De quem tem um coração aí cheio de maldade dentro. A palavra do Senhor mesmo está dizendo aqui, né? O Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com a oração dos bons. O Senhor está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto. É a palavra do Senhor, né? É a palavra do Senhor. Um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Glória a Deus, aleluia, queridos. Louvado seja o nome do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, por essa palavra abençoada. Esse capítulo 15 do livro de Provérbios, onde eu compartilhei também com vocês, em nome de Jesus, um pouco sobre, né, Davi, um pouco sobre Caim, sobre Abel. É o nosso coração, queridos, quando nós vamos dentro da palavra do Senhor, nós vemos que realmente Deus, ele não aceita sacrifício de tolo, não aceita sacrifício, uma pessoa que está com a maldade no coração, como Caim ele estava, a oferta dele não foi aceita. Não foi porque Deus não aceitou a oferta dele que ele matou Abel, foi porque dentro do coração dele já tinha maldade, ele já tinha ali o desejo de matar o irmão, né? Ele já tinha inveja do irmão dele. Então, aqui também nós aprendemos, né, que o Senhor, ele está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto, né? O Senhor ouve a oração de quem é correto, de quem tem uma vida em santidade, de quem tem uma vida no altar dele, de quem obedece a ele, de quem não está procurando fazer o mal, de quem não está aí planejando fazer a maldade contra o seu próximo. Amém? Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra nessa tarde para mim e para a tua vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Desejo uma tarde abençoada, uma tarde cheia da presença de Deus, uma noite já também cheia da presença de Deus, uma noite abençoada. Que o Senhor ele venha guardar a minha e a tua vida hoje e sempre. Que o Senhor ele venha estar nos guardando de todos os males, está nos dando livramento, está guardando os nossos, amém? Guardando a nossa casa, guardando a nossa família, que venhamos ser gratos ao nosso Pai por tudo que Ele tem feito por nós. Só de nós acordarmos todos os dias já é, queridos, um grande milagre de Deus na nossa vida. Já é um grande testemunho, porque nós acordamos. Quantas pessoas, queridos, não puderam mais estar aí, queridos, na sua família, perderam suas vidas? Quantas pessoas não estão dentro de um hospital por aparelhos, respirando somente através de aparelhos? Quantas pessoas não estão há muito tempo dentro de um hospital internado, pedindo até a Deus que saia de lá? Só a misericórdia de Deus, né? Então, nós estamos aqui, eu e você estamos aqui com a oportunidade de orar por essas pessoas, estamos aqui com a oportunidade de interceder pela vida dessas pessoas, para que Deus ele venha entrar com cura, com libertação, com salvação. Amém? Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra. Em nome de Jesus, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?